Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 1. Fala-me, musa, do homem astuto que tanto vagueou, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. Muitos foram os povos cujas cidades observou, cujos espíritos conheceu, e foram muitos no mar os sofrimentos por que passou para salvar a vida, para conseguir o retorno dos companheiros às suas casas. Mas a eles, embora o quisesse, não logrou salvar. Não, pereceram devido à sua loucura, insensatos que devoraram o gado sagrado de Hipérion, o sol, e assim lhes negou o Deus o dia do retorno. Destas coisas fala-nos agora, ó deusa, filha de Zeus. Nesse tempo, já todos quanto fugiram à morte escarpada se encontravam em casa, salvos da guerra e do mar. Só aquele que tanto desejava regressar à mulher, Calipso, ninfa divina entre as deusas, retinha em côncavas grutas, ansiosa que se tornasse seu marido. Mas quando chegou o ano, depois de passados muitos outros, no qual decretaram os deuses que ele a Ítaca regressasse, nem aí, mesmo entre o seu povo, afastou as provações, e todos os deuses se compadeceram dele, todos menos Poseidon, e até que a sua terra alcançasse, o Deus não domou a ira contra o divino Ulisses. Mas para longe se afastara Poseidon, para junto dos etíopes, desses etíopes divididos, mais remotos entre os homens. Uns encontram-se onde nasce, outros onde se põe o sol. Para lá se afastara Poseidon, para deles receber o hecatombe de carneiros e de touros. E aí se deleitou no festim, quanto aos outros deuses, no palácio de Zeus Olímpico, se encontravam reunidos. E o primeiro a falar foi o pai dos homens e dos deuses, pois ao coração lhe vinha a memória do irrepreensível Egisto, a quem assassinara Orestes, filho de Agamenon. A pensar nele, se dirigiu assim aos outros imortais. Vede bem como os imortais acusam os deuses. De nós, dizem, provém as desgraças quando são pela sua loucura que sofrem mais do que deviam. Como agora Egisto, além do que lhe era permitido do Atrida, desposou a mulher, matando Agamenon à sua chegada, sabendo bem da íngreme desgraça. Pois lhe havíamos prevenido ao mandarmos Hermes, o vigilante matador de Argos, que não matasse Agamenon, nem lhe tirasse a esposa, pois pela mão de Orestes chegaria a vingança do Atrida. Quando atingisse a idade adulta e saudades da terra sentisse, assim lhe falou Hermes, mas seus bons conselhos o espírito de Egisto não convenceram. Agora pagou tudo de uma vez. A Zeus respondeu Atena de olhos esverdeados: Pai de todos nós, mais excelso dos soberanos, é verdade que esse homem teve a morte que merecia, e que pereça qualquer outro que igual coisa o fizer, mas arde meu espírito pelo fogoso Ulisses, esse desgraçado que longe dos amigos se atormenta numa ilha rodeada de ondas no umbigo do mar. É uma ilha frondosa onde tem a sua morada a deusa, filha de Atlas de pernicioso pensamento. Esse que do mar conhece todas as profundezas e segura ele mesmo suas colunas impotentes. Que céu e terra separados mantém, sua filha retém aquele homem desgraçado e sempre canta com palavras implorantes e suaves. O encanta para que Ítaca ouvide, mas Ulisses, desejoso de no horizonte ver subir o fumo de sua terra, tem vontade de morrer, e o teu coração não se comove, Olimpo. Não foi Ulisses quem junto às naus dos argivos, na vasta Troia, sacrifícios te ofereceu? Contra ele te encolerizas, ó Zeus?
Em resposta à filha, falou Zeus que comanda as nuvens. Que palavra passou além da barreira de seus dentes? Como me esqueceria eu do divino Ulisses, cujo espírito supera o de qualquer outro homem e aos deuses imortais? Que vasto céu detém, nunca faltou com sacrifícios. Mas Poseidon, que cerca a terra, sem trégua se lhe opõe, por causa do cíclope a quem Ulisses cegou a vista. Ao divino Polifemo, que mais força tem entre todos os cíclopes. Foi a ninfa Tosa que o deu à luz, a filha de Fórces, aquele que rege o mar nunca cultivado. Depois de se unir a Poseidon em côncavas grutas, desde esse dia Poseidon, o deus que faz tremer a terra, embora sem matar Ulisses, fá-lo vaguear para longe da pátria. Mas nós aqui presentes acordemos seu regresso, e Poseidon deixará sua ira contra todos os imortais a sua revelia, só contra todos lutar não conseguiria. A Zeus respondeu Atena, a deusa dos olhos esverdeados. Pai de todos nós, mais excelso dos soberanos, se agrada ao coração dos deuses bem-aventurados que o sagaz Ulisses regresse à sua casa, enviemos agora Hermes mensageiro, matador de Argos, à ilha de Ogígia, para que rapidamente anuncie a ninfa de bela cabeleira a nossa vontade. Que o paciente Ulisses à sua casa regresse. A Ítaca irei eu mesma para animar o seu filho, para lhe insuflar a coragem no espírito, que convoque a assembleia dos aqueus de longos cabelos, e sem rodeio se exprima a todos os pretendentes que lhe degolam os numerosos rebanhos e o gado cambaleante. A Esparta quero enviá-lo e a Pilos arenosa, para que sobre o regresso do pai amado se informe. Uma nobre glória deste modo obterá entre os homens. Tendo assim falado, em seus pés as belas sandálias calçou, douradas, imortais, que com rajadas do vento a levam sobre o mar e sobre a terra ilimitada. E pegou numa forte lança de bronze à ponta, pesada, impotente e enorme. Com ela fileiras de heróis subjulga. Contra quem se enfurece de tão poderoso pai nascida, lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo e chega a Ítaca, à porta do palácio de Ulisses, ao limiar do pátio. Na mão a bronze lança, assemelha-se a deusa Mentes. Soberano de Táfios, encontrou de imediato os arrogantes pretendentes, que nesse momento se deleitavam com o jogo dos dados, sentados em peles de bois que eles mesmos haviam matado. Para eles, em grandes taças, escudeiros e criados, água com vinho misturavam. Outros lavavam as mesas com esponjas porosas e outros ainda carnes em grande abundância serviam. O primeiro que a deusa avistou foi Telêmaco divino, sentado entre os pretendentes com tristeza no coração, imaginando no seu espírito o nobre pai chegando para causar em toda a casa a dispersão dos pretendentes. E assim em seu palácio teria honra e primazia. Sentado no meio dos pretendentes a pensar essas coisas, avista Atena e a ela se dirige, julgando em seu espírito ser vergonhoso para um hóspede ficar parado à entrada. Acercando-se dela, dá-lhe a mão e recebe a bronze e a lança. E falando-lhe em alta voz, palavras aladas profere. Salve, estrangeiro, serás estimado em nossa casa. Depois de teres comido, me dirás de que tens necessidade. Falando assim, indicou o caminho, seguiu-o Palas Atena,
E quando já se encontravam dentro da alta casa, encostou contra uma coluna a lança da deusa. No bem polido guarda-lanças, aí onde estavam muitas outras, até lanças que o paciente Ulisses tinham pertencido. Levando a deusa, sentou-a num belo trono trabalhado e estendeu uma toalha de linho. Sob os pés, um pequeno banco. Perto colocou para si um assento ornado, longe dos pretendentes, não fosse o estrangeiro levado pelo barulho a desdenhar o repasto entre homens arrogantes. Mas tencionava também interrogá-lo sobre o pai ausente. Uma serva trouxe um jarro com água para as mãos, um belo jarro de ouro, e a água verteu numa bacia de prata. E junto deles colocou uma mesa polida. A venerável governanta veio trazer-lhes o pão, assim como iguarias abundantes de tudo quanto havia. O trinchador trouxe salvas com carnes variadas e colocou junto deles belas taças douradas. Um escudeiro veio depois servir-lhes o vinho. Em seguida entraram os arrogantes pretendentes e sentaram-se enfileirados em cadeiras e tronos. Logo os escudeiros lhe verteram água para as mãos e junto deles as servas puseram os cestos de pão. Vieram depois mancebos encher as taças de bebida. Lançaram mão às iguarias que tinham à sua frente, e quando os pretendentes afastaram o desejo de comida e bebida, para outras coisas se lhe moveu o espírito. A música e a dança, belas prendas do festim. O escudeiro colocou nas mãos de Fêmeo uma lira, de insigne beleza. Fêmeo, a quem a necessidade obrigava a cantar para os pretendentes. Tangendo sua lira, deu início ao canto formoso. Mas Telêmaco falou para Atena de olhos esverdeados, aproximando a cabeça para que os outros não ouvissem. Hóspede estimado, levarás a mal as palavras que eu proferir? A estes deleitam as coisas como a lira e o canto, levianamente, pois devoram de graça o sustento de outrem. De um homem cujos brancos ossos apodrecem a chuva, ou então jazem ao mar, onde as ondas os revolvem, se estes o vissem regressar de Ítaca, todos rezariam para que tivessem pés velozes, mais do que riqueza em ouro e vestimentas. Aquele destruiu um destino maldoso, nem para nós a consolação existe, nem para que algum habitante da terra dissesse que ele virá, pois para que ele jamais chegará o dia do retorno. Mas diz-me agora, tu com verdade sem rodeio, quem és, de onde vens, fala-me dos teus pais e da tua cidade. Que nau te trouxe, como te trouxeram os marinheiros a Ítaca? Quem diziam eles que eram? Pois não me parece que tenhas chegado a pé. E diz-me também com verdade, para que eu saiba se esta é a primeira vez que aqui vens, ou se és amigo da casa paterna, visto que são muitos que aqui se dirigem. Muito dado foi meu pai entre os homens. A ele respondeu a deusa, Atena de olhos esverdeados. Então dir-te-ei essas coisas com verdade. Declaro que sou Mentes, filho do fogoso Anquíalo, dos táfios que amam seus remos, sou eu o soberano. Agora vim aqui ter com Anal e companheiros, navegando o mar de vinho, a povos estrangeiros para Temes em busca de bronze, levo comigo ferro fulgente.
Minha nau está fundeada lá para o campo, longe da cidade, no porto de Reitro, sob o neio frondoso. Declaro que um do outro somos amigos de família há muito. Como poderá saber, junto do herói Laertes, o qual, segundo se diz, já não vem à cidade, mas sofre afastado no campo, com uma velha por serva que a comida e a bebida lhe prepara. Depois que, cansado em seus membros, regressa a custo pela encosta de sua vinha, agora cheguei. Ouvira dizer que estava entre o seu povo teu pai, mas os deuses o impedem de regressar. Pois não desapareceu da terra o divino Ulisses, mas vive ainda retido no vasto mar, numa ilha rodeada de ondas, onde os homens cruéis selvagens o prendem contra sua vontade. E agora dar-te-ei essa profecia que os deuses imortais no coração me lançaram e que julgo vir a realizar-se. Embora não seja evidente, nem conheça agúrios de aves, não será longo o tempo que corre longe da pátria amada, nem que correntes de ferro retenham. Como é de muitos engenhos, conseguirá regressar, mas agora diz-me tu, falando sem rodeios, se alto como és, na verdade és filho de Ulisses. Muito a ele te assemelhas no desenho da cabeça, na beleza dos olhos, pois a miúde estivemos juntos antes de sua partida para Troia, para onde foram outros, os melhores dentre os argivos, em côncavas naus. Desde então que não vejo Ulisses, nem ele a mim. Tal resposta deu a deusa o prudente Telêmaco. Pois a ti, estrangeiro, direi tudo sem rodeios. Declara a minha mãe que sou filho de Ulisses, embora por mim não o saiba ao certo. Ninguém da sua filiação pode nunca saber. Quem me dera ser filho de um homem feliz, a quem a velhice viesse encontrar no meio de suas posses. Mas agora ficarás a saber que é do mais infeliz dentre os mortais que me dizem ser filho. A ele respondeu a deusa Atena de olhos esverdeados. Não foi anônima a linhagem que os deuses te concederam, pois tal como és, Penélope te deu a luz. Mas agora diz-me tu, falando sem rodeios, que festim é esse? Que reunião? Que tem ela a ver contigo? É festa ou boda? Não trouxe cada qual seu próprio manjar? Com que arrogância ultrajante me parecem eles comer em tua casa? Qualquer homem se encolerizaria ao ver tais vergonhas, qualquer homem de juízo que por perto passasse. Tal resposta deu a deusa o prudente Telêmaco. Visto que me interrogas, estrangeiro, e em forma te procuras, esteve em esta casa outrora para ser rica e honrada, enquanto entre seu povo permanecia aquele homem. Agora decidiram de outro modo os deuses desfavoráveis que invisível o fizeram, o mais invisível dentre os homens, pois pela morte não haveria eu de tanto me entristecer, se com os camaradas de armas em Troia morresse, ou nos braços de amigos atando-se os fios de guerra. Todos os aqueus lhe teriam erguido um túmulo e teria para o seu filho enorme glória alcançado. Mas arrebataram-no os ventos das tempestades, partiu sem rastro nem notícia. E para mim deixou o sofrimento e lamentações. E não é que me lamente apenas por sua causa. Os deuses outros males me deram, pois todos os príncipes que regem as ilhas, do Líquio, Same e a frondosa Zacinto, e todos quantos detêm poderio em Ítaca rojosa, todos esses fazem a corte à minha mãe e me devastam a casa. Por seu lado, ela nem recusa o odioso casamento, nem põe termo à situação.
E eles vão devorando a minha casa, e rapidamente serei eu quem levarão à ruína. A ele deu resposta Palas Atena irada: não há dúvida de que tens necessidade do ausente Ulisses. Ele que poria as mãos nos pretendentes desavergonhados, provera que nesse momento aqui viesse e se colocasse junto do portão, com capacete, escudo e 2 lanças, tal como quando da primeira vez o vi. Bebendo em nossa casa e alegrando-se no regresso de Éfira, de junto de Ilo, filho de Mérmero. Para lá se dirigia Ulisses em sua nau veloz à procura de uma poção mortífera, na qual suas setas de bronze a ponta embebesse. Mas Ilo nada lhe deu, pois receava os sempiternos deuses. Mas o veneno lhe deu meu pai, que muito estimava. Provera que assim, munido aos pretendentes, ele aparecesse. Rápido seria o seu destino e amargo o casamento. Mas tais coisas descansam sobre o joelho dos deuses. Se regressando se vingará ou não em sua casa. A ti recomendo que ponderes como para longe daqui poderás afastar os pretendentes. Agora presta atenção e ouve as minhas palavras. Convoca amanhã a Assembleia dos Aqueus e fala a todos que os deuses sejam testemunhas. Aos pretendentes ordena que se dispersem, quanto a tua mãe, se o coração a mover a casar-se, que volte para a casa de seu pai poderoso. Lá lhe farão a boda, lhe trarão oferendas em abundância, tudo o que deverá acompanhar uma filha bem-amada. A ti darei bons conselhos se me ouvires com atenção. Equipa com 20 remadores a melhor nau que tiveres e parte em busca de notícias do pai ausente. Talvez te fale um homem mortal ou alguma coisa ouças de Zeus, que muitas vezes traz notícias aos homens. Primeiro vai a Pilos para interrogares o divino Nestor, e daí para Esparta, para junto do loiro Menelau, dos aqueus vestidos de bronze, foi ele o último a regressar. Se acerca da sobrevivência e do regresso alguma coisa ouvires, então, embora aflito, aguentarias mais um ano. Mas se ouvires dizer que partiu, morreu, nesse caso deves voltar à tua pátria amada. Um túmulo erige, sobre ele derrama em abundância as libações de vida, e a tua mãe um novo marido oferece. Depois de qual tiveres feito e cumprido, no coração e no espírito, reflete com cuidado, como em tua casa poderás matar os pretendentes, seja dolo ou a claras, pois não deves entregar-te a atitudes infantis, já a tua idade tal coisa não permite. Ou não terás ouvido da fama que granjeou o divino Orestes entre todos os homens quando matou o assassino de seu pai, Egisto ardiloso, porque esse pai glorioso lhe matara. Da tua parte, amigo, vejo como és alto e belo. Sê corajoso para que homens ainda por nascer falem bem de ti. Mas para minha veloz nau regressarei agora para junto dos companheiros que estão em cuidado à minha espera. Pensa no que te diz respeito e medita sobre as minhas palavras. Tal resposta deu a deusa o prudente Telêmaco. É com amizade estrangeiro que me tens estado a falar, como de pai para filho, e das tuas palavras nunca me esquecerei. Mas fica mais um pouco, embora desejes pôr-te a caminho, para que depois de te teres banhado e alegrado meu coração, possas com um presente na mão voltar para a tua nau, um presente belo e valioso, que será para ti um tesouro oferecido por mim, uma dádiva de amigo a amigo. A ele respondeu a deusa Atena de olhos esverdeados.
Mas não me detenhas, pois desejo seguir o meu caminho, e seja qual for o presente que em teu coração me queres dar, oferece-o no meu regresso para poder levá-lo a casa. Escolhe um belo presente, dele receberás recompensa condigna. Tendo assim falado, partiu a deusa de olhos esverdeados, voando como uma ave para o céu. No coração de Telêmaco inspirar a força e a coragem, e fê-lo pensar no pai mais ainda do que antes. E ele apercebeu-se em seu espírito e no coração sentiu um espanto. Soube que ela era um deus, e logo se dirigiu para junto dos pretendentes, um homem divino. Cantava para eles o célebre Aedo, e eles estavam sentados em silêncio a ouvir. Do triste regresso dos aqueus cantavas, do regresso que de Troia Palas Atenas lhes infligira. De seus altos aposentos ouviu o canto sortílego, e a filha de Icário, a sensata Penélope, desceu de sua sala a escada elevada, não sozinha, pois duas criadas com ela seguiam. Quando se aproximou dos pretendentes, a mulher divina ficou junto à coluna do teto bem construído, segurando à frente do rosto um véu brilhante. De cada lado se colocara uma criada fiel, chorando assim falou ao Aedo divino. Fêmeo, conheces muitos outros temas que encantam os homens, façanhas de homens e deuses, como as celebram os Aedos. Uma delas canta agora enquanto estás aí sentado, e que eles em silêncio bebam o seu vinho. Mas cessa já esse canto tão triste, que sempre no meu peito o coração me despedaça, visto que em mim está entranhada uma dor inesquecível. Pois vem-me sempre à memória a saudade daquele rosto do marido a quem toda ela de Iargo celebram. Tal resposta deu a mãe o prudente Telêmaco. Minha mãe, por que razão levas a mal o que fiel Aedo nos deleite de acordo com a sua inspiração? Não são culposos os Aedos, mas Zeus, aos homens que por seu pão trabalham, estabeleceu o destino que entendeu. Não é justo levarmos a mal que ele cante a desgraça dos Dânaos, pois os homens apreciam de preferência o canto que lhes parece soar mais recente aos ouvidos, que o teu espírito e o teu coração não ousem ouvir. Não foi só Ulisses que perdeu o dia do retorno em Troia, também pereceram muitos outros. Agora volta para os teus aposentos e presta atenção aos teus lavores, ao tear e à roca, e ordena às tuas selvas que façam os seus trabalhos. Pois falar é aos homens que compete, e a mim, sobretudo, sou eu quem manda nessa casa. Penélope, espantada, regressou para sua sala e guardou no coração as palavras prudentes do filho. Depois de subir até os seus aposentos com as servas, chorou Ulisses, o marido amado, até que um sono suave lhe lançasse sobre as pálpebras Atena de olhos esverdeados. Por seu lado, levantaram os pretendentes um grande alarido, e a todos veio o desejo de deitarem no leito de Penélope. No meio deles foi o prudente Telêmaco primeiro a falar. Pretendentes de minha mãe, homens de força e violência, por agora nos deleitemos com banquete, que não haja barulho da parte de ninguém, pois é bom ouvirmos um Aedo como esse, cuja voz na verdade é dos deuses se assemelha, mas amanhã cedo deveremos dirigir-nos à assembleia, para que declare sem rodeio o que tenho a vos dizer. Desta casa devereis sair, outros festins prepararei,
devorai os vossos próprios bens na casa uns dos outros. Se, no entanto, vos parecer coisa boa e proveitosa destruir sem desagravo o que a outro pertence, destruí. Mas da minha parte invocarei os deuses imortais, e queira Zeus que não falte a devida retribuição, que então pereçais todos sem que haja retaliação. Assim falou, e todos os outros os beiços morderam, e olharam admirados para Telêmaco pela audácia com que falou. Mas a ele respondeu Antino, filho de Eupites: Telêmaco, na verdade, são os próprios deuses que te ensinam a ser um orador altivo e a falar com descaramento. Que Zeus, filho de Crono, nunca te faça rei em Ítaca, que coisa que te é devida pela linhagem de teu pai. A ele deu resposta o prudente Telêmaco: Antino, levarás tu a mal aquilo que eu disse? Até isso eu estaria disposto a receber da parte de Zeus. Considera então que não há coisa pior entre os homens. Não há mal nenhum em ser rei, pois logo se nos enriquece a casa e dos outros recebemos mais honra e consideração. Muitos outros príncipes existem entre os aqueus, em Ítaca rodeada pelo mar. Novos e velhos, um destes poderá reger a ilha, pois o divino Ulisses morreu. Mas serei eu o soberano da minha casa e dos escravos que para mim Ulisses obteve como despojos de guerra. A ele respondeu Eurímaco, filho de Políbo: Telêmaco, tais coisas descansam sobre os joelhos dos deuses. Quem dentre os aqueus será rei em Ítaca, rodeada pelo mar? Os teus bens poderás guardá-los, serás senhor em tua casa. Que aqui não chegue nenhum homem para a força e a tua revelia te arrancar os teus bens enquanto for Ítaca a terra habitada. Mas gostaria, meu caro, de te interrogar sobre o estrangeiro. De onde veio? Que terra disse ser a sua? Onde tem os parentes e os campos da sua pátria? Será que te avisou da chegada de teu pai, ou terá vindo por motivos de seu próprio proveito? Como de súbito se levantou e foi-se logo embora. Como não se quis dar a conhecer, de condição vil, porém não me pareceu. A ele deu resposta o prudente Telêmaco: Eurímaco, na verdade já não existe o regresso do meu pai. Venham de onde vierem, já não acredito em notícias, nem dou crédito a profecias, das que minha mãe procura saber. Quando a sala de banquetes manda chamar um vidente, esse estrangeiro vinha de Tarfo, amigo de meu pai, dizia ser Mentes, filho do fogoso Anquíalo. Entre os Tárfios que amam seus remos, é ele o soberano. Assim falou Telêmaco, mas no coração reconhecera a deusa imortal. Quanto aos pretendentes, para os prazeres da dança e da música se voltaram e permaneceram até começar a anoitecer, e ainda se compraziam quando chegou a negra noite. Depois, querendo descansar, partiu cada um para sua casa, mas Telêmaco foi para onde fora construído seu quarto, por cima do belo pátio de onde tinha uma vista desafogada. Para lá se dirigiu para a cama, refletindo sobre muitas coisas. Acompanhou-o de tochas ardentes na mão a fiel Euricleia, filha de Ops, que era filho de Pisenor. A ela, jovem ainda, comprara em tempos Laertes, pagando com seus bens o preço de 20 bois, e honrou-a em sua casa, tal como fiel esposa honrou, e nunca com Euricleia se deitou, temendo a ira da mulher. Foi ela que para Telêmaco as tochas ardentes segurou, de todas as servas, era ela quem mais o amava, pois o amamentara quando era ainda menino.
Telêmaco abriu as portas de seu quarto bem construído, sentou-se na cama, despiu a túnica macia e pô-la nas mãos da sagaz anciã. Ela, dobrando e alisando a túnica, pendurou-a num prego perto da cama encordoada. Depois saiu do quarto, fechando a porta com uma tranca prateada que fez deslizar com uma correia de ouro. E aí, durante toda a noite, embrulhado em lã de ovelha, Telêmaco refletiu sobre o curso que lhe traçara Atena. Fim do primeiro canto. Volto, como sempre, assim que possível, com o próximo canto.